Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as formas da Terra e a maneira como nós vamos representá-la numa superfície plana. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai lembrar que a Terra já foi considerada como uma esfera, lá por Pitágoras, 528 anos antes de Cristo. Depois ela passou a ser considerada como um elipsoide de revolução por Isaac Newton, que sugeriu que, em função do movimento de rotação, deveria haver um achatamento nos polos, né? Então, foi representada por um elipsoide. E atualmente a gente tem a forma do geóide, que é um conceito que foi considerado a partir do entendimento do campo de gravidade da Terra, né? Então, é uma superfície onde o campo de gravidade atua de maneira homogênea, tem um equipotencial. Se a gente for avaliar a superfície da Terra, a gente tem uma superfície completamente irregular, e aí a gente tem um geóide, que também tem uma forma irregular, uma forma muito complexa. E a gente quer representar essa superfície topográfica não plano. Então, o mais próximo disso que a gente vai ter é o geóide. No entanto, ele ainda continua sendo muito complexo para ser transformado, né, numa situação plana. E aí a gente tem, então, a consideração de um elipsoide de referência, que vai nos auxiliar, então, nessa representação dos elementos da superfície terrestre. Então, se eu quiser sair do geóide e chegar até o plano, eu obrigatoriamente vou precisar de um elipsoide de referência. Esse elipsoide de referência ele vai ter alguns parâmetros, ou seja, ele vai ter o valor do maior semi-eixo, vai ter o valor do menor semi-eixo. Consequentemente, nós conseguimos calcular o achatamento, dado pela fórmula que considera maior e menor semi-eixo. E também a gente vai considerar a posição desse elipsoide em relação à Terra, né? E todos esses parâmetros, associados com mais alguns outros, formam o que nós chamamos de dátum geodésico. Então, cada dátum vai ter um elipsoide de referência que será considerado, então, para transformar, né, a superfície terrestre, o geóide, numa superfície plana. Então, o dátum, a gente tem a configuração dele como sendo o dátum horizontal, também conhecido como plano métrico, que é a base para os levantamentos horizontais que são relacionados com latitude e longitude. E no Brasil nós usamos o SIRGAS 2000 desde 2005. E também temos o dátum horizontal, o vertical, que é chamado também de dátum altimétrico, e é base para os levantamentos verticais. Então, ele é a referência do dátum vertical, é justamente o valor médio, né, das marés ao longo de um longo período de observação. Geralmente são dos últimos 19 anos, por exemplo. E o principal ponto de medição é o marégrafo de Imbituba, lá em Santa Catarina. Então, nós utilizamos o dátum vertical para definir em que altitude nós estamos em relação ao nível do mar, e o dátum horizontal vai ser a nossa referência para a indicação das nossas latitudes e longitudes, né, para identificar exatamente o ponto na superfície onde nós estamos. O dátum horizontal, ele teve várias configurações, vários tipos, né, vários dátums no Brasil, e a gente não deve utilizar no mesmo projeto de SIG dátums diferentes. Por quê? Porque há um deslocamento entre a maior parte deles. Se a gente comparar o SIRGAS 2000 com o Córrego Alegre, a gente está vendo diferença de 20 e poucos metros, e do SIRGAS 2000 com o SAID 69, de 60 e poucos metros. Então, consideremos, para os nossos projetos de SIG no Brasil, o Datum SIRGAS 2000, que é o considerado oficial no território brasileiro. Vocês provavelmente vão pegar trabalhos cartográficos mais antigos com o Córrego Alegre ou com o SAID 69, e aí será necessário converter para o Datum SIRGAS 2000 para que haja uma compatibilidade
entre os mapeamentos e não ocorra esses problemas de deslocamento em relação à superfície que se está trabalhando. Uma outra definição muito importante, que aí parte justamente do conhecimento do dado, é o sistema de coordenadas. Então, esses sistemas eles expressam a posição de pontos na superfície terrestre. E aí a gente tem, quando a gente geralmente está trabalhando com elipsoide, nós consideramos o sistema de coordenadas geográficas, quando a gente está trabalhando com graus, minutos, segundos, ou o sistema de coordenadas planas, que são conhecidas como coordenadas métricas, que é muito utilizado quando a gente tem a representação plana da superfície terrestre. Os sistemas de coordenadas geográficas, eles possuem latitudes e longitudes, sendo as latitudes representadas por círculos perpendiculares ao eixo de rotação da Terra, e a gente chama essas linhas de paralelos de latitude, sendo o principal o Equador, que é a nossa referência. E se eu caminho para o norte, eu vou aumentando os meus graus até mais 90 graus. E se eu caminho em direção ao Polo Sul, eu vou diminuindo esses graus até menos 90 graus. Já as longitudes são círculos que são perpendiculares à linha do Equador e são chamados de meridianos, sendo o principal, a referência, o meridiano de Greenwich. Se eu caminho a oeste do meridiano de Greenwich, eu tenho a diminuição do valor do ângulo, então eu vou até menos 180 graus. E se eu caminho na direção leste, eu vou aumentando até 180 graus. Então, se eu estiver, por exemplo, no Brasil, a minha coordenada geográfica ela vai ter uma latitude negativa e uma longitude também negativa, porque eu estou a oeste de Greenwich e abaixo da linha do Equador, ao sul, na linha do Equador. Então, cada ponto na superfície terrestre vai ser indicado ou localizado na interseção de um meridiano com um paralelo. Então, por exemplo, a gente tem um ponto qualquer com o paralelo de 16 graus, 41 minutos e 8 segundos de latitude sul e um meridiano de 43 graus, 50 minutos e 25 segundos de longitude oeste. Nós podemos também representá-los de maneira a colocar o sinal de mais ou menos na frente do valor da coordenada. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos que nós estamos no hemisfério sul e a oeste do meridiano de Greenwich. Então, se a gente pegar aquelas coordenadas e colocarmos lá no Google Earth, mandarmos pesquisar, ele vai identificar exatamente a localização do Laboratório de Manejo Florestal da UFMG. Quando nós temos coordenadas planas, a gente está tratando de um plano cartesiano. Então, a gente tem a origem desse sistema em certos paralelos e meridianos. Essas coordenadas elas são medidas em metros, e aí nós consideramos o x como sendo o falso oeste e o y como sendo o falso norte. Para que nós possamos converter a coordenada geográfica na coordenada no plano, nós vamos precisar, então, trabalhar com sistemas de projeção, que é justamente a transformação da superfície, que ela é esférica, elipsoidal, geoidal, para uma superfície plana. O mais utilizado vai ser a universal transversa de Mercator, que é o sistema de projeção TM. E esses sistemas eles são classificados quanto ao tipo de projeção. Então, eu tenho a projeção plana, onde eu imagino um mapa sendo construído num plano tangente ou secante, né, um determinado ponto na superfície da Terra, é exemplo da projeção estereográfica polar. Então, é como se eu estivesse colocando uma folha que se torna uma folha plana, né, em um determinado ponto, secante ou tangente a esse ponto, e aí eu faço o rebatimento do globo, do geóide, nessa superfície. Então, a gente vai ter, por exemplo, para o caso
da projeção polar é essa configuração aqui. Nós podemos trabalhar com uma projeção cônica, onde ao invés de um plano, nós vamos ter um cone, né, que vai envolver a esfera terrestre, e que aí depois a gente rebate a superfície terrestre nesse plano, faz a projeção dela nesse cone, e aí a gente desenrola para ter, então, a visualização no plano. A gente vai ter essa configuração aqui. Nós temos o cone, esse cone ele vai cobrir a esfera, né? E aí nós vamos ter, então, a projeção feita aqui no plano. Então, nesse caso aqui, os meridianos eles vão ser retas, né, que vão convergir para um único ponto, sendo que os paralelos são circunferências concêntricas a esse ponto. Um outro tipo de projeção é a projeção cilíndrica, onde a gente vai ter um cilindro que vai ser tangente ou secante à superfície terrestre, que depois a gente vai desenrolar. Então, exemplos, a gente tem a projeção de Mercator e a projeção cilíndrica de Peters. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um cilindro onde a superfície terrestre é rebatida, projetada nele. Nesse caso aqui, os meridianos, os paralelos, eles vão ser representados por retas perpendiculares. As projeções cartográficas ainda podem ser conformes, equivalentes ou equidistantes. Quando a gente fala que uma projeção é conforme, é porque a gente está mantendo os ângulos nas pequenas feições. No entanto, ele vai acabar distorcendo o tamanho real dos objetos, né? A projeção de Mercator e a UTM tem essa característica de serem conformes. É esse exemplo aqui. A gente tem também as projeções que são chamadas de equivalentes, que vão conservar as áreas, no entanto, os ângulos vão sofrer deformações. Esse exemplo aqui, a gente tem exemplos, as projeções cônicas de Albers e azimutal de Lambert. Temos também a forma equidistante, né? O tipo equidistante que conserva a proporção entre as distâncias, mas, entretanto, ela fica muito restrita a pontos específicos da superfície. E aí a gente tem um exemplo aqui da cilíndrica equidistante, tá? Vai conservar essa proporção entre distâncias entre dois pontos. Como sugestão, os trabalhos cartográficos no Brasil eles acabam seguindo mais ou menos um padrão de utilizar uma projeção UTM, quando tiver uma escala entre 25.000 e 1 para 250.000, a projeção conforme de Lambert, quando tem uma escala de 1 para 500.000 até 1 para 1 milhão, ou uma projeção policônica quando tem uma escala menor que 1 para 5 milhões. A projeção universal transversa de Mercator, que é uma das mais utilizadas, ela tem como superfície de projeção um cilindro que é perpendicular ao eixo polar, então, por isso ela é chamada de transversa, né? Então, tem a de Mercator, que é apenas um cilindro, e aí quando a gente, entre aspas, faz um movimento nesse cilindro para colocá-lo na horizontal, a gente tem a transversa de Mercator. Quando nós rebatemos a superfície nesse cilindro, a gente cria um mapeamento onde eu tenho o globo terrestre sendo dividido em fusos ou zonas, que é essa representação aqui, e nesse caso nós temos um total de 60 fusos, cada um, então, vai ter 6 graus de longitude, né? A gente tem 360 graus, dividido por 60, nós vamos chegar nesses 6 graus de longitude. A zona 1, ela está lá na angulação de menos 180 graus, e a zona 60 na de mais 180 graus. Cada par de coordenadas UTM ele vai ser válido em qualquer fuso, porque a gente está falando de coordenadas métricas. Então, vai ser necessário especificar a qual zona aquela coordenada pertence. Então, eu posso ter uma coordenada que é 8.500.000 e ela vale para qualquer um dos 60 fusos. Então, a gente precisa especificar a qual fuso nós estamos nos referindo. Então, aqui nós temos a projeção
universal transversa de McCartney. E aqui o detalhamento de cada um dos fusos. Cada fuso vai ter, então, um meridiano central. E aí a gente tem, a partir desse meridiano, uma projeção de 3 graus, tanto para leste quanto para oeste. Esse sistema, então, origina o sistema, essa projeção origina, então, o sistema de coordenadas UTM, Universal Transversa de Mercator. Nesse sistema de coordenadas, nós temos, então, a linha do Equador como referência e o meridiano central de cada fuso. Se considerarmos o hemisfério norte, nós vamos considerar que o valor na linha do Equador é de 0 metros e que ele vai aumentando à medida que nós caminhamos para o norte. Então, à medida que eu vou subindo no meu mapa, eu vou aumentando o valor da minha coordenada. Já para o hemisfério sul, a gente tem um valor padrão para o Equador de 10 milhões. E à medida que eu vou para o sul, eu vou diminuindo esse valor. Em relação ao meridiano central, convencionou-se que ele tem um valor de 500 mil metros. E à medida que eu vou caminhando para leste, eu vou aumentando esse valor. E para oeste, eu vou diminuindo esse valor. Então, se a gente pegar um exemplo do fuso 21, nós vamos fazer exatamente essa análise. Então, aqui nós temos a indicação da linha verde do meridiano central, as linhas vermelhas são os extremos do fuso 21, e aí a gente, clicando nas propriedades desse marcador, a gente vai encontrar um valor de longitude de 200.500 e de latitude de 50.500. À medida que nós vamos caminhando, a gente pode ir acompanhando a variação na coordenada. Então, se nós vamos caminhando para leste, essa coordenada ela vai aumentando, até 500 mil, chegando no meridiano central, e depois vai continuar aumentando até nós chegarmos no nosso segundo ponto. Se eu ultrapassar o meridiano, ultrapassar o limite do fuso, recomeça a contagem. Então, se eu for olhando agora em relação à latitude, à medida que eu vou chegando próximo do Equador, ela vai diminuindo. E à medida que eu vou me afastando agora no hemisfério sul, ela vai saindo de 10 milhões até chegar lá em 9.900.500. Sendo que no caso do norte, a gente tem um valor de 50 mil. Então, eu vou aumentando para o norte e vou diminuindo quando eu vou caminhando para o sul. E o meridiano central, ele tem um valor ali de 500 mil. Então é isso. Agora vocês já podem acompanhar também nosso texto da apostila e fazer os exercícios que foram propostos.